As pessoas olham para esta varanda e para os meus cabelos brancos e devem pensar que sou apenas mais uma daquelas velhinhas simpáticas, de olhar doce, que passa os dias a recordar o passado com saudade. Imaginam, talvez, que a minha maior preocupação seja a que horas os netos vêm me visitar, ou se o bolo de fubá vai crescer como deve. A verdade, no entanto, é que cada tábua de madeira desta casa, cada flor que plantei neste jardim, não é um símbolo de paz, mas o troféu de uma guerra silenciosa, que travei por mais de 30 anos. Esta serenidade que ostento hoje não foi um presente da vida, foi uma conquista arrancada à força, um plano arquitetado nos mínimos detalhes, alimentado pela humilhação mais profunda que uma mulher pode sentir. Meu nome é Helena Guzmão, e a história que vou contar não é sobre perdão, mas sobre como transformei a maior dor da minha vida na mais calculada e paciente vingança. Hoje, com o corpo já cansado pelos meus 81 anos, mas com a mente mais afiada do que nunca, decidi que o silêncio que me serviu de escudo por tanto tempo já não me é mais útil. Existem histórias que precisam ser contadas, não para buscar aplausos ou compaixão, mas para que a verdade, a minha verdade, finalmente encontre a luz do dia depois de décadas escondida nas sombras do medo e da conveniência. Sinto que, ao partilhar o meu caminho, talvez a minha voz encontre eco em outros corações, em lugares que nem consigo imaginar. É uma curiosidade que me aquece a alma. Me conta de onde você está me ouvindo agora. Eu adoro saber até onde as minhas palavras e as minhas memórias conseguem viajar, cruzando cidades, estados e quem sabe até oceanos, conectando a minha varanda ao seu mundo, onde quer que ele seja. Prepare-se, porque a jornada que vou narrar não é uma daquelas fábulas com uma moral bonita no final. É a história crua e real de como uma jovem esposa, que vivia um conto de fadas de comercial de margarina, foi apunhalada pelas duas pessoas em quem mais deveria confiar no mundo: meu marido e minha própria irmã. Vou te levar de volta a 1978. Para uma cidadezinha onde as aparências eram tudo e o meu papel era ser a esposa perfeita. Você vai entender como, paralisada pela dor e pela humilhação, eu escolhi não o caminho do escândalo ou das lágrimas, mas o da dissimulação. Vou te mostrar como, em silêncio, forjei um plano diabólico que levaria décadas para se concretizar. Um plano que exigiu que eu morresse para o mundo para que pudesse renascer, mais forte e implacável, pronta para reclamar tudo o que era meu. Para entender a profundidade da minha queda, você precisa primeiro visualizar o pedestal em que eu vivia. Nossa cidade, em 1978, era um microcosmo de poeira e orgulho, um lugar onde o calor parecia emanar do próprio asfalto e as notícias corriam mais rápido que o vento. A vida social girava em torno da igreja matriz e do clube da cidade. E a hierarquia era clara. No topo estava o prefeito. Logo abaixo, o gerente do banco, meu marido, Ricardo. Ser a esposa dele significava viver num aquário. Cada vestido que eu usava, cada sorriso que eu dava na missa de domingo, cada nota que meus filhos tiravam na escola, tudo era medido, pesado e comentado. Eu não era Helena, eu era a esposa do gerente, uma extensão da reputação dele. E minha principal função era garantir que essa reputação permanecesse imaculada, polida como a prataria que eu exibia nos jantares. Nossa casa era o palco principal dessa peça, um sobrado imponente na melhor rua da cidade, com uma varanda sempre florida e janelas que pareciam sorrir para quem passava. Por dentro, o cheiro era sempre de bolo de laranja recém-saído do forno e cera de assoalho. Eu me movia por aqueles cômodos como uma curadora de museu, garantindo que cada almofada estivesse no lugar, que não houvesse um grão de poeira sobre os móveis escuros. Essa perfeição não era um reflexo de paz interior, mas de uma disciplina quase militar. Era meu trabalho, minha única profissão. A casa não era um lar, era uma vitrine. E eu, junto com meus filhos, éramos os manequins vivos, perfeitamente arrumados,
que comprovavam o sucesso e a estabilidade do homem que nos governava em silêncio. Minha rotina era um balé ensaiado à exaustão. Acordava antes do sol, para que o café da manhã de Ricardo estivesse na mesa exatamente às 7, com o pão fresco, o suco natural e o jornal do dia ao lado do prato. Enquanto ele se vestia em seus ternos impecáveis, eu preparava meus filhos, Pedro e Sofia, garantindo que seus uniformes estivessem perfeitamente passados e seus cabelos, penteados sem um fio fora do lugar. Depois que eles saíam, a casa se tornava meu campo de batalha. Limpar, cozinhar, costurar, cuidar do jardim. Eu executava cada tarefa com uma precisão que beirava a obsessão, porque na ordem da casa eu encontrava um simulacro do controle que eu não tinha sobre minha própria vida. Uma ilusão de propósito que preenchia as longas e silenciosas horas do meu dia. Meus filhos eram a única melodia verdadeira naquela ópera de aparências. Pedro, com seus 7 anos, tinha os olhos curiosos do pai, mas um coração doce que era só dele. Sofia, aos 5, era a minha sombra, uma menina risonha que enchia a casa de vida com suas cantorias e bonecas. O amor que eu sentia por eles era a minha âncora, uma força visceral e protetora que me mantinha de pé. Era por eles que eu encenava a felicidade, que eu engolia as palavras não ditas, que eu sorria para um marido que mal me enxergava. Nas nossas tardes de brincadeiras no quintal, lendo histórias antes de dormir, eu encontrava os únicos momentos de verdade num dia preenchido por mentiras. Eles eram meu único e verdadeiro patrimônio, a razão pela qual eu suportava o peso da coroa de esposa perfeita. Ricardo, em público, era a personificação do sucesso. Um homem bonito, de postura ereta, que apertava a mão das pessoas com firmeza e falava sobre juros e investimentos com uma autoridade que hipnotizava. Todos o admiravam, o respeitavam. Mas a porta de casa se fechava e a persona se desfazia. O homem que restava era um estranho silencioso, que se sentava na sua poltrona com o jornal e se tornava impermeável a tudo ao redor. Nossas conversas eram monólogos meus, respondidos com monossílabos. Ele nunca perguntava como eu estava, nunca notava um corte de cabelo novo, nunca me olhava nos olhos por mais de 3 segundos. Sua presença era uma ausência ruidosa, um frio constante no centro da nossa casa, supostamente acolhedora. Eu não era sua esposa, era parte da mobília. Antes de me casar, eu sonhava com números, com balanços e planilhas. Comecei a faculdade de contabilidade. Era a melhor da turma. Sentia um prazer quase elétrico em encontrar a ordem no caos dos dígitos. Ricardo, na época meu noivo, achava aquilo uma gracinha, um passatempo para uma moça inteligente antes de sua verdadeira vocação, o casamento. E eu, apaixonada e imersa na cultura da época, acreditei. Abandonei os estudos sem concluir o 2º ano. Às vezes, à noite, depois que todos dormiam, eu pegava os livros de contabilidade que ele usava no banco e os folheava em segredo, resolvendo problemas complexos numa folha de caderno. Era meu pequeno ato de rebeldia, um lembrete de que, sob a fachada da dona de casa, ainda existia uma mulher que sonhava com uma identidade própria. Nossa vida social era uma extensão do trabalho dele. Jantares com o prefeito, o médico, o dono da maior fazenda da região. As mulheres se sentavam de um lado, falando de receitas e dos filhos, enquanto os homens, do outro, discutiam política e negócios. Eu desempenhava meu papel com maestria. Sorria, elogiava a comida da anfitriã, contava anedotas inofensivas sobre as crianças. Por dentro, eu sentia um tédio mortal, uma vontade de gritar. Ou pior, uma vontade de atravessar a sala e me sentar com os homens, para mostrar que eu entendia de juros compostos e balanço patrimonial tanto quanto eles. Mas eu me contentava em ser decorativa, em encher a taça de Ricardo e rir de piadas que não achava a menor graça. A indiferença dele me autorizava a ser apenas um belo objeto ao seu lado. Minha irmã mais nova, Célia, era uma visitante frequente em nossa casa. Eu a havia ajudado a criar depois que nossa mãe adoeceu, sentia por ela um amor quase maternal.
Célia era o meu oposto. Livre, espontânea, com um brilho nos olhos que eu sentia já ter perdido há muito tempo. Ela me olhava com uma mistura de pena e admiração. Você tem tudo, Helena. Ela dizia, observando a casa impecável, as crianças bem vestidas. Uma vida perfeita. E eu sorria, sem nunca ter coragem de confessar o vazio que sentia. Ela trazia uma lufada de ar fresco para a minha rotina sufocante. E eu confiava nela cegamente. Contava sobre o silêncio de Ricardo, sobre minha solidão. E ela me ouvia com uma atenção que eu confundia com empatia. Mal sabia eu que estava entregando o mapa da minha fragilidade para a pessoa que o usaria contra mim. Lembro-me de um domingo em Miss Saint particular, umas semanas antes de tudo ruir. O dia estava ensolarado. O cheiro de alecrim do assado de porco perfumava a casa. Ricardo, num raro momento de bom humor, brincava de bola com Pedro no quintal. Sofia colhia flores para mim, e Célia estava lá, ajudando a pôr a mesa, rindo, fazendo parte daquele quadro perfeito. Naquele instante, olhando a cena pela janela da cozinha, eu quase acreditei na minha própria farsa. Quase me convenci de que aquilo era felicidade. Mas então, vi o olhar que Célia lançou para Ricardo quando ele entrou para beber água. Um olhar rápido, intenso, que ele respondeu com um sorriso mínimo, quase imperceptível. Na hora, meu cérebro descartou a imagem. Hoje, eu sei. Aquele foi o trovão distante, anunciando a tempestade que destruiria tudo. Eu vivia numa gaiola dourada. E o mais assustador era que, por muito tempo, eu mesma ajudei a polir as grades. A cidade pequena, a falta de privacidade, a identidade atrelada ao meu marido, tudo isso criava uma sensação de inevitabilidade. Para onde eu iria? O que eu seria sem ser a esposa de Ricardo Guzmão? Ele era o provedor, o pilar, e eu, a sombra que o acompanhava. Abdiquei dos meus sonhos, dos meus amigos da faculdade, da minha essência, em troca de uma segurança que se revelou uma ilusão. O silêncio dele me ensinou a silenciar a mim mesma. A indiferença dele me fez acreditar que eu era de fato invisível. Eu estava presa, não por paredes, mas por uma teia de expectativas sociais e dependência emocional. Naquela terça-feira de carnaval, a noite anterior à quarta-feira de cinzas que mudaria meu destino, a casa estava quieta. Ricardo arrumava sua mala para uma suposta viagem de negócios a São Paulo. Ele estava mais distante do que o habitual, quase agitado. Eu chequei se suas camisas estavam perfeitamente dobradas, coloquei seu perfume preferido na mala, desempenhando meu papel até o fim. Ele me deu um beijo seco na testa, como se beijasse uma estátua, e disse: "Comporte-se." As crianças já dormiam, alheias à tensão sutil que pairava no ar. Eu me sentei na sala, no escuro, e senti um calafrio que não vinha do tempo. Era o pressentimento, o sussurro da alma que sabe quando a terra sob seus pés está prestes a se abrir. A normalidade estava com as horas contadas. A quarta-feira de cinzas amanheceu cinzenta, como se a cidade inteira fizesse luto pelo fim do carnaval. A casa, sem Ricardo, parecia ainda maior e mais silenciosa. Deixei as crianças na escola e voltei para a minha rotina de fantasma doméstico, tentando ignorar a estranha agitação que a partida dele me causara. Foi então, por volta das 10 da manhã, que o telefone tocou. O som estridente rasgou o silêncio e fez meu coração disparar. Naquela época, telefonemas interurbanos eram raros, geralmente portadores de notícias urgentes ou ruins. Atendi com a mão trêmula, esperando a voz da minha mãe ou de alguma tia. Mas a voz que ouvi do outro lado não pertencia a ninguém que eu conhecesse. Era uma voz de mulher, baixa e sem emoção, quase entediada, o que tornava suas palavras ainda mais cortantes e cruéis. "Estou ligando para a senhora Helena Guzmão?" A voz perguntou sem rodeios. Confirmei, sentindo um gelo percorrer minha espinha. A mulher não fez suspense. Ela disse: "Se a senhora quiser saber quem seu marido é de verdade e onde ele está gastando o dinheiro do banco, pegue este endereço." Ela então recitou,
de forma clara e pausada, o nome de uma rua e um número de apartamento na capital. São Paulo. Antes que eu pudesse formular uma única pergunta, antes que eu pudesse pedir que ela se identificasse, a frase final veio como um tiro. Ele está lá agora, com a sua irmã. E então, o som seco e definitivo da ligação sendo encerrada. Fiquei parada, com o telefone mudo na mão, o zumbido no meu ouvido abafando todos os outros sons do mundo. Por um instante, o chão pareceu desaparecer sob os meus pés. A negação veio primeiro, forte, uma muralha contra o absurdo daquelas palavras. Uma brincadeira de mau gosto. Um engano. Minha Célia? Impossível. Mas a semente da dúvida, plantada pelos anos de indiferença e pelo olhar estranho que eu havia ignorado, começou a germinar com uma velocidade assustadora. Uma força que eu não sabia que possuía tomou conta do meu corpo. Eu não chorei, não gritei. Ajoelhei-me e rezei, pedindo a Deus que aquilo fosse mentira. Em seguida, levantei-me com uma determinação fria. Liguei para minha mãe. Inventei que uma prima distante em São Paulo havia sofrido um acidente e que eu precisava ir ajudá-la. Deixei as crianças com ela, prometendo voltar no dia seguinte. Cada ação era automática, precisa, como se outra pessoa estivesse no comando. A viagem de ônibus até São Paulo foi uma tortura de 4 horas. Eu me encolhi na janela, vendo a paisagem verde e monótona do interior paulista passar como um filme sem cor. Minha mente era um turbilhão. A cada quilômetro, eu oscilava entre a esperança de descobrir que tudo era um mal-entendido e o pavor crescente da confirmação. Eu repassava a última noite, o beijo frio de Ricardo, a sua pressa em partir. Repassava as visitas de Célia, seus elogios à minha vida perfeita, sua compaixão ensaiada. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar com uma lógica perversa e dolorosa. Eu não sentia tristeza, ainda não. O que eu sentia era uma náusea, um enjoo físico que subia pela garganta, a bile amarga da traição anunciada. Eu estava sendo levada ao matadouro, e sabia disso. Chegar a São Paulo foi como desembarcar em outro planeta. O barulho, a multidão, os prédios que pareciam arranhar o céu, tudo contribuía para a minha sensação de desamparo e irrealidade. Peguei um táxi e dei ao motorista o endereço que a voz me dera, o papel tremendo na minha mão. Ele me deixou em frente a um prédio de apartamentos de classe média, bege e sem personalidade. Atravessei a rua e me postei sob a marquise de uma loja fechada, um ponto de onde eu podia observar a entrada do edifício sem ser notada. E esperei. O tempo se arrastava. Cada pessoa que entrava ou saía fazia meu coração saltar. A dúvida voltou a me assaltar. E se eu estivesse errada? E se eu estivesse fazendo um papel de louca, de esposa ciumenta e descontrolada? A vontade de ir embora e esquecer tudo era imensa. Foi então, perto das 5 da tarde, que a porta do prédio se abriu. E eles saíram. Primeiro ele, Ricardo, com a mesma camisa que eu havia passado com tanto esmero na noite anterior. E logo atrás dela, Célia, minha irmã, rindo de algo que ele disse. Eles não me viram. Pararam na calçada. E o mundo inteiro parou para mim. Ele a puxou pela cintura, com uma intimidade que me roubou o ar, e a beijou. Não foi um beijo rápido. Foi um beijo de quem tem direito, de quem tem posse. Um beijo longo e preguiçoso de amantes. Naquele momento, a dor deixou de ser uma abstração e se tornou algo físico. Senti uma pontada aguda no peito, como se uma agulha de gelo tivesse perfurado meu coração. O som da rua desapareceu. Minha visão ficou turva. Ali estava a verdade. Nua, crua e mais feia do que qualquer pesadelo. Meu primeiro instinto foi selvagem. Correr, gritar, arrancar os cabelos dela, expor os dois no meio daquela rua movimentada. Deixar que o mundo visse a sujeira deles. Mas minhas pernas não se moveram. A humilhação me paralisou completamente. Eu me vi como eles me veriam. A esposa traída, a tola, a mulher do interior fazendo um escândalo na capital. E naquele instante de dor paralisante, uma outra coisa nasceu dentro de mim. Uma frieza. Uma clareza assustadora.
O choque da traição foi tão brutal que quebrou a Helena boazinha para sempre. Em seu lugar, emergiu outra mulher. Virei as costas para a cena, caminhei sem olhar para trás, entrei no primeiro táxi que vi e voltei para a rodoviária. As lágrimas não vieram. O que veio foi um plano. Um plano diabólico, silencioso e paciente. Eles não teriam o meu escândalo. Teriam a minha vingança. O caminho de volta para casa foi uma longa e silenciosa meditação no inferno. O choro não vinha. A raiva era uma brasa fria e pesada no meu estômago. A cada quilômetro que o ônibus vencia, a imagem daquele beijo se repetia na minha mente. Não com dor, mas com uma clareza analítica. Eu dissecava a intimidade deles, a cumplicidade, e entendia que aquilo não era um erro, um deslize, mas uma vida paralela construída sobre a minha. Ali, naquela poltrona desconfortável, a Helena, esposa e mãe, começou a morrer. Em seu lugar, uma estrategista nascia. Eu não voltaria para casa para confrontá-los. Eu voltaria para o meu posto, para o meu teatro, e me tornaria a melhor atriz que aquela cidade já tinha visto. A humilhação era um veneno, e eu decidi que não morreria envenenada. Eu o destilaria e o serviria de volta, anos mais tarde, numa taça de cristal. Ao chegar, exausta, encontrei minha mãe aflita. Abracei-a e menti com uma convicção que me assustou, detalhando a melhora súbita da nossa prima imaginária. Depois, busquei meus filhos. Quando Sofia correu para os meus braços e Pedro me mostrou um desenho que fez na escola, a primeira fissura no meu novo eu de gelo apareceu. A dor de saber que meu plano exigiria me afastar deles foi lancinante, uma dor real e física que quase me fez desabar. Naquele abraço, eu prometi a mim mesma que aquele sacrifício teria um propósito. Eu não os estava abandonando, estava lutando, da única maneira que me restava, por uma justiça que um dia eles entenderiam. Eu os deixaria para trás temporariamente para poder, no futuro, devolver a eles um legado de verdade, e não uma vida construída sobre a mentira e a hipocrisia de seu pai. Ricardo voltou no dia seguinte, bronzeado e relaxado. Ele me trouxe um presente, uma echarpe de seda barata, o tipo de agrado que um homem compra por culpa e conveniência. Ele perguntou sobre minha viagem repentina e eu repeti minha mentira, olhando-o nos olhos, sentindo o gosto metálico da minha própria falsidade. Ele acreditou, ou fingiu acreditar, aliviado por não ter que dar mais explicações. Naquela noite, quando ele me tocou no quarto, meu corpo inteiro se enrijeceu. Tive que fechar os olhos e me transportar para longe, para um futuro onde eu seria livre daquele toque que agora me causava repulsa. Fingi o prazer, fingi a submissão, e cada segundo daquele ato era uma pequena morte, mas também um tijolo a mais na fortaleza que eu construía dentro de mim. O desprezo era meu novo combustível. Minha vida se transformou numa performance de tempo integral. O sorriso no café da manhã, a pergunta sobre como foi seu dia de trabalho, a maneira como eu arrumava seu colarinho antes de ele sair. Tudo era calculado. A casa, antes o palco da minha opressão, tornou-se o meu esconderijo estratégico. Eu usava a minha rotina de dona de casa perfeita como um disfarce. Enquanto Ricardo e toda a cidade me viam como a mesma Helena de sempre, previsível e dedicada, eu, por dentro, estava em guerra. Cada refeição que eu servia, cada camisa que eu passava, era um ato de dissimulação. E no silêncio dos meus dias, eu planejava. A imagem da esposa exemplar era o meu maior trunfo. O manto da invisibilidade que me permitiria arquitetar minha fuga e minha futura vingança, sem que ninguém jamais suspeitasse. Foi então que me lembrei da minha antiga paixão, a contabilidade. Escrevi para um instituto em São Paulo e me matriculei num curso técnico por correspondência. Os livros chegavam em nome de uma prima fictícia, entregues numa caixa postal que aluguei na cidade, vizinha. Todas as noites, depois que a casa inteira dormia, eu me trancava na pequena despensa dos fundos, com uma luz fraca, e mergulhava nos números. Aprender sobre débitos, créditos e balanços patrimoniais era mais do que um estudo.
Era a minha salvação. Era a prova de que minha mente ainda funcionava, de que havia algo em mim que Ricardo não havia conseguido matar. Aquelas planilhas secretas eram o mapa do meu futuro, a linguagem que um dia eu usaria para destruir o mundo dele. O próximo passo era juntar dinheiro. Eu não tinha nada em meu nome. Tudo era dele, exceto pelas joias. Peças de família, herdadas da minha avó, que Ricardo nunca prestou atenção, considerando-as meros adornos femininos. Comecei a vendê-las, uma a uma. O anel de esmeralda, o colar de pérolas, os brincos de brilhante. Cada venda era uma operação de risco. Eu inventava desculpas para ir à cidade vizinha, onde ninguém me conhecia, e negociava com joalheiros que me olhavam com desconfiança. O dinheiro, eu o escondia num fundo falso de uma lata de biscoitos, no alto do armário da cozinha. Cada nota que eu guardava ali era uma promessa. Era o preço da minha liberdade, comprado com as relíquias do meu passado. Eu estava, literalmente, vendendo minhas memórias para poder construir um futuro. Célia continuou a frequentar minha casa, agora com um ar diferente. Havia uma ponta de triunfo em seu olhar, uma pena mal disfarçada pela minha solidão quando Ricardo viajava. Ela me trazia doces, me ajudava com as crianças, desempenhando o papel de irmã dedicada, e eu a recebia com um sorriso. Aquelas visitas eram uma tortura psicológica indescritível. Eu ouvia suas mentiras, sentindo o veneno em cada palavra de consolo, e respondia com a minha própria atuação. Eu a observava, estudava seus gestos, seu jeito de falar do meu marido com uma intimidade disfarçada. Ela pensava que estava me enganando, a pobre e ingênua Helena. Mal sabia ela que, ao fazer isso, ela apenas afiava a minha determinação, me dando mais e mais motivos para seguir com meu plano até o fim, custasse o que custasse. Este ano de vida dupla foi o mais solitário de toda a minha existência. Por fora, eu era cercada de pessoas, no centro da vida social da cidade. Mas, por dentro, eu estava completamente só com o meu segredo. Não havia ninguém com quem eu pudesse desabafar, ninguém que pudesse entender a teia complexa de dor, raiva e determinação que se formava em mim. Havia noites em que a magnitude do que eu estava planejando me aterrorizava. A ideia de deixar meus filhos me partia a alma. Eu chorava em silêncio no chuveiro, para que ninguém ouvisse. Mas então, a lembrança daquele beijo na calçada de São Paulo voltava, nítida e cruel, e secava minhas lágrimas. Aquela imagem era meu antídoto contra a fraqueza, o farol que me guiava na escuridão do meu propósito. O dia da minha partida foi escolhido a dedo. Uma noite fria de junho de 1979, 1 ano e 4 meses depois da descoberta. Eu já tinha meu diploma. Do curso técnico, uma quantia razoável de dinheiro guardada e um plano de recomeço traçado. A parte mais difícil foi a despedida silenciosa dos meus filhos. Naquela noite, eu os observei dormir por horas, memorizando cada traço dos seus rostos, o cheiro dos seus cabelos. Beijei suas testas com a suavidade de uma pluma, para não acordá-los. A dor daquele momento foi a mais pura e absoluta que já senti. Um rasgo na alma que nunca cicatrizou completamente. Deixar para trás os 2 únicos seres que eu amava incondicionalmente era o preço da minha guerra. Era um sacrifício que me assombraria para sempre, mas que eu sabia ser necessário. Arrumei uma única mala pequena, com algumas roupas e meus livros de contabilidade. Não levei nada que pudesse me trazer memórias dolorosas, nenhuma fotografia, nenhum objeto daquela casa. Eu precisava de um corte limpo, uma ruptura total. Sobre a cama de casal, onde tantas noites eu havia fingido, deixei um bilhete. Nele, apenas 2 palavras. Fui embora. A simplicidade era intencional. Eu não daria a Ricardo a satisfação de uma carta cheia de acusações e dor. Eu lhe daria o silêncio, o vácuo, para que ele e Célia fossem assombrados pela dúvida e pela culpa. Que eles imaginassem os motivos, que construíssem suas próprias narrativas para justificar o injustificável. Minha ausência seria um espelho para a consciência deles, e isso, naquele momento, era a única arma que eu possuía.
O ônibus noturno para o Rio de Janeiro cortava a escuridão enquanto a minha cidade ficava para trás, cada vez menor. A cada quilômetro, eu sentia um medo avassalador misturado a uma estranha e inédita sensação de liberdade. Pela primeira vez em anos, eu não era a esposa de ninguém. Não era a dona de casa perfeita. Eu era apenas uma mulher numa estrada, com um passado em cinzas e um futuro incerto. Foi durante aquela viagem que decidi morrer simbolicamente. Helena Guzmão, a mulher traída, ficaria para trás naquela cidadezinha. No Rio de Janeiro, nasceria outra pessoa. Escolhi um novo sobrenome, Medeiros, o nome de solteira da minha avó. Eu seria Helena Medeiros, uma mulher sem história, sem amarras, forjada pela dor, mas pronta para começar do zero, movida por um único e implacável objetivo. Os primeiros meses no Rio de Janeiro foram brutais. A cidade era um monstro indiferente, barulhento e solitário. Aluguei um quarto minúsculo e úmido num subúrbio distante, onde o dinheiro que eu levara renderia mais. A vastidão do mar, que para tantos era um consolo, para mim era apenas um lembrete da distância que me separava dos meus filhos. A saudade era uma presença física, uma dor no peito que me acordava no meio da noite. Eu andava pelas ruas como um fantasma, assustada com tudo. A tentação de desistir, de pegar um ônibus de volta e implorar pelo meu lugar naquela farsa familiar, era imensa. O que me manteve firme foi o ódio, a lembrança clara do motivo pelo qual eu estava ali. O ódio era meu pão, minha água, minha única companhia. Encontrar trabalho foi um desafio. Sem referências, com um diploma de um curso por correspondência, ninguém me levava a sério. Bati em dezenas de portas, recebi dezenas de nãos. A humilhação era constante. Finalmente, consegui um emprego como auxiliar num pequeno e caótico escritório de contabilidade no centro da cidade. O salário era irrisório. Mal dava para o aluguel e a comida. O trabalho era mecânico e exaustivo. Mas eu agarrei aquela oportunidade com unhas e dentes. Eu era a primeira a chegar e a última a sair. Enquanto meus colegas iam para casa, eu ficava, organizando arquivos, estudando os casos, aprendendo na prática tudo o que meus livros me ensinaram na teoria. Aquele escritório poeirente se tornou minha nova faculdade, meu campo de treinamento. Minha única conexão com o passado era uma amiga de infância, Ana, a única pessoa na minha cidade natal em quem eu confiava cegamente. Antes de partir, deixei com ela um endereço de caixa postal no Rio. E, um mês depois da minha fuga, a primeira carta dela chegou. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir o envelope. Dentro, havia um resumo das notícias da cidade e, o mais importante, uma pequena foto em preto e branco de Pedro e Sofia. Vê-los ali, sorrindo, mas com um olhar que me pareceu um pouco mais triste, foi como levar um soco no estômago. Aquelas cartas se tornaram minha tábua de salvação e minha tortura periódica. Elas eram o elo que me mantinha conectada ao meu amor por eles e, ao mesmo tempo, ao meu ódio por quem os havia afastado de mim. Através das cartas de Ana, eu acompanhava o desenrolar da minha própria história, contada pela boca dos outros. Como eu previa, Ricardo e Célia não perderam tempo. A narrativa que eles criaram e espalharam pela cidade era a de que eu, Helena, a esposa exemplar, havia tido um colapso nervoso, surtado e fugido com um amante que conheci na capital. Eu fui pintada como a vilã, a mulher ingrata e desequilibrada que abandonou um marido maravilhoso e 2 filhos pequenos, por uma aventura egoísta. A cidade, sempre ávida por um escândalo, engoliu a história sem pestanejar. Célia, a pobre irmã, era vista como a santa que amparou o cunhado e os sobrinhos desamparados. A perversidade daquela mentira era tamanha que, em vez de me destruir, ela me fortaleceu. Poucos meses depois, a notícia que eu esperava e temia chegou numa carta de Ana. Ricardo e Célia haviam se casado. Ler aquelas palavras foi como reviver a cena do beijo, mas com uma nova camada de crueldade. Eles não apenas tinham um caso, eles oficializaram a minha substituição, tomaram meu lugar,
minha casa, minha vida, e fizeram isso sob os aplausos da sociedade que antes me reverenciava. Aquela notícia foi um divisor de águas. Até então, meu plano era sobre sobreviver, me reerguer. Talvez um dia ter condições de lutar pelos meus filhos. Mas, a partir daquele momento, a vingança deixou de ser uma ideia vaga e se tornou o único objetivo da minha existência. Eu não queria apenas o que era meu de volta. Eu queria destruir o mundo que eles construíram sobre a minha ruína. A facada final, a que garantiu que meu coração nunca mais se abrisse para o perdão, veio na carta seguinte. Ana me contou com pesar a história que Ricardo e Célia contavam para Pedro e Sofia. Eles diziam que a mãe deles era uma mulher má, que não os amava e que os trocou por uma vida de festas no Rio de Janeiro. Eles estavam criando meus filhos para me odiarem, envenenando as memórias que eles tinham de mim. A dor dessa revelação foi indescritível. Imaginei meus filhos pequenos, confusos, ouvindo aquelas mentiras da boca do próprio pai e da tia. Naquele dia, qualquer resquício de compaixão que pudesse existir em mim se transformou em pó. A minha vingança não seria apenas financeira, seria moral. Eu faria com que, um dia, meus filhos soubessem a verdade e olhassem para Ricardo e Célia com o mesmo desprezo que eu sentia. Os anos seguintes no Rio de Janeiro foram de uma disciplina monástica. Cada centavo que eu ganhava era religiosamente economizado. Eu não comprava roupas novas, não ia ao cinema, não me permitia nenhum luxo. Minha única despesa, além do aluguel e da comida, eram os selos para as cartas para Ana. Enquanto a cidade vivia a efervescência dos anos 80, eu vivia trancada no meu propósito. No escritório, minha dedicação e minha inteligência com os números começaram a ser notadas. O dono, um senhor já cansado, passou a me dar mais responsabilidades, a confiar em mim para as contas mais complicadas. Eu me tornei indispensável para ele, e meu salário, embora ainda modesto, começou a melhorar. Eu estava lentamente construindo as fundações do meu futuro ataque. Com meu pequeno aumento de salário, tive a coragem de dar meu primeiro passo como investidora. Depois de muito estudar os classificados e andar por bairros distantes nos fins de semana, encontrei uma oportunidade. Um apartamento minúsculo, de um quarto, num prédio caindo aos pedaços na Baixada Fluminense. O proprietário estava desesperado para vender. Usei todas as minhas economias, cada centavo guardado da venda das minhas joias e do meu trabalho, para dar a entrada. A sensação de assinar aquele contrato, de ser proprietária de algo, por mais insignificante que fosse, foi um marco. Naquele dia, eu não comprei apenas um imóvel. Eu comprei um pedaço da minha autonomia de volta. Era o primeiro tijolo do meu império, um império nascido da humilhação. Passei os meses seguintes dedicando meus fins de semana a reformar aquele pequeno apartamento com as próprias mãos. Aprendi a lixar paredes, a pintar, a consertar um vazamento. Cada melhoria que eu fazia no imóvel, eu sentia que estava, simbolicamente, me reconstruindo. Depois de 6 meses de trabalho duro, o apartamento estava transformado. Consegui alugá-lo por um valor que, embora pequeno, era suficiente para cobrir as prestações do financiamento e ainda sobrar um pouco. Aquele pequeno fluxo de renda extra foi a prova de que meu plano podia funcionar. Eu havia transformado meu conhecimento teórico e meu suor em capital. A contadora que Ricardo desprezou estava se tornando uma mulher de negócios, e ele nem imaginava. Com o dinheiro do aluguel, comecei a investir em outras pequenas oportunidades. O mercado imobiliário do Rio nos anos 80 era um campo fértil para quem tinha paciência e faro. Eu comprava kitnets, salas comerciais pequenas, qualquer coisa que estivesse subvalorizada e que eu pudesse melhorar com pouco investimento. Eu não tinha pressa. Enquanto outros buscavam o lucro rápido, eu buscava a solidez. Eu agia nas sombras, de forma discreta, reinvestindo cada centavo de lucro. As pessoas no meu trabalho me viam como uma mulher solteira, quieta e econômica, que vivia de forma simples. Ninguém suspeitava que, fora dali,
Eu estava lentamente montando um pequeno patrimônio, peça por peça, com a paciência de uma aranha tecendo sua teia. Os anos 90 chegaram, e com eles, a estabilização da economia trouxe uma valorização expressiva dos imóveis. Meu pequeno portfólio, construído com tanto sacrifício, multiplicou-se de valor. De repente, eu não era mais uma pequena investidora. Eu tinha um capital significativo. Saí do meu emprego no escritório de contabilidade e abri minha própria pequena empresa de gestão de imóveis. Contratei uma secretária e um office boy. Mudei-me para um apartamento melhor em Copacabana. Eu havia me tornado Helena Medeiros, uma mulher de negócios respeitada, de fala mansa, mas com uma reputação de negociadora implacável. Minha aparência mudou. Passei a me vestir com elegância e sobriedade. A mulher frágil do interior havia sido enterrada para sempre sob camadas de sucesso e determinação. Enquanto meu mundo profissional florescia, minha vida pessoal permanecia um deserto. Eu não me permitia amizades profundas, nem pensar em relacionamentos amorosos. Meu coração estava fechado, blindado pela memória da traição. A única janela para o meu passado eram as cartas de Ana, que continuavam a chegar pontualmente. Através delas, eu via meus filhos se tornarem adolescentes e depois adultos. Vi a foto de formatura de Pedro na faculdade de engenharia e a foto de Sofia, linda, no seu baile de debutante. Cada imagem era um misto de orgulho e dor profunda. Eu os amava à distância, com um amor que doía, enquanto alimentava o plano que, um dia, me permitiria olhar nos olhos deles e contar a minha versão da história. Acompanhei à distância o sucesso de Ricardo. Com o meu desaparecimento servindo de álibi moral, ele e Célia se consolidaram como um casal respeitável. Ele subiu na hierarquia do banco, tornando-se diretor regional. Eles compraram uma casa de veraneio, viajavam para o exterior. Tudo isso, eu sabia, construído sobre os pilares da mentira, e como eu suspeitava, de pequenas fraudes e negócios escusos que sua posição no banco permitia. Célia se tornou a grande dama da cidade, uma benfeitora das causas sociais, a personificação da caridade hipócrita. Saber da prosperidade deles não me causava inveja, mas sim uma satisfação fria. Quanto mais alto eles subissem, maior seria a queda. E eu seria a arquiteta dessa queda. Ao longo de quase 30 anos, eu não apenas juntei dinheiro, eu juntei informações. Eu aprendi a investigar, a ser